Oi, meus queridos. Vamos para mais uma história desse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus? Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E quero te pedir, se você assiste os nossos vídeos e gosta, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like, compartilhe, para que a Palavra de Deus possa ser divulgada entre muitas crianças e adolescentes. E assim eles possam aprender desse Deus maravilhoso da Bíblia. E que Ele te abençoe, abençoe sua família. E a esse Deus, somente a Ele, toda a honra e toda a glória sempre. Lembrando da nossa última história, Davi, ele tinha sido bondoso com Mefibosete. Mefibosete, ele era deficiente dos 2 pés e ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Davi era um rei muito bom e muito justo. E certa vez, o rei dos Amonitas, ele morreu. Davi se lembrou que esse rei tinha sido muito bom com ele certa vez. Então ele mandou que seus servos fossem lá consolar o filho do rei, que se chamava Anum e agora estava sendo rei no lugar do seu pai. Só que os príncipes dos Amonitas, quando eles viram os servos de Davi, eles falaram assim para Anum: você acha que Davi está mandando os seus servos vir aqui porque está sendo bondoso contigo? Não, Davi está mandando eles virem aqui para espiar a terra e depois eles vão vir aqui nos destruir. Então Anum, ele humilhou os servos de Davi e mandou que eles fossem embora. E Davi falou para que eles ficassem ali numa cidade próxima e Davi não gostou nada disso. Quando Anum e os Amonitas viram o que fizeram, eles chamaram os sírios para ajudá-los a lutar contra Davi. E Davi mandou que Joabe, o chefe do seu exército, reunisse todo o povo para lutar contra os Amonitas. E Joabe reuniu o povo e disse para eles assim, lutem com coragem pelo nosso Deus, pela cidade do nosso Deus e pelo povo, porque Deus, Ele vai fazer o que achar melhor. E meus queridos, os sírios e os amonitas foram lutar contra Davi e contra o seu povo. E adivinhem só quem foi que venceu. Se você disse que foi Israel, você acertou. Davi e seu povo venceram os amonitas. Davi realmente era um rei muito bondoso. Mas sabe, meus queridos, nem sempre foi assim. Davi, depois de um certo tempo, fazia mais ou menos um ano, era a época em que os reis saíam para a guerra. E nessa vez, Davi chamou Joabe, mandou Joabe com o exército ir lutar contra os outros reis, ir para a guerra. E ele decidiu ficar no seu palácio. Então Davi, certo dia, ele estava passeando no terraço, lá no seu palácio. Quando ele olhou lá para baixo, numa casa, ele viu uma mulher que estava tomando banho. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela era muito bonita. O que Davi estava fazendo está errado, olhando uma mulher tomar banho. Ele, em vez de sair dali e fugir, a Bíblia diz que o sábio, o esperto, a pessoa inteligente, quando ela vê o mal, vê as coisas erradas, ela foge, ela se esconde. Mas Davi ficou olhando aquela mulher. Davi estava pecando contra o Senhor e estava gostando do seu pecado. Então Davi, ele manda saber quem é aquela mulher. O servo diz para Davi que ela se chama Betseba e ela é casada com um dos soldados de Davi, que se chama Urias e que estava lá no campo de batalha junto com Joabe.
Então Davi, ele era o rei, ele podia fazer o que ele queria. Ele fala para o servo ir lá e buscar Betseba. Ele manda que tragam Betseba até ele. E ela vem até o rei, né? E da Bíblia diz, a palavra de Deus, que Davi, ele faz de Betseba a sua esposa. Davi já tinha um monte de esposa, vocês lembram? E um monte de filhos. Para que ele queria mais uma esposa? E sabendo que ela era casada com um dos seus soldados. Davi estava pecando contra o nosso Deus. E assim, Betseba, ela fica lá no palácio com o rei. E depois ele manda que ela vá para a casa dela. E quando ela passa-se um tempo, ela manda avisar para o rei que ela está grávida. Então o rei, ele tem uma ideia muito má. Manda avisar Joabe, que é para Joabe mandar Urias vir até ele. E Urias, ele vem até o rei. E o rei come com ele, conversa com ele, né? E depois o rei manda que Urias vá embora para sua casa. O rei, ele queria que Urias fosse para sua casa e que Urias pensasse que o bebê que Betseba estava esperando era dele e não do rei. Olha que maldade que o rei Davi está fazendo, enganando Urias. Só que Urias, ele era um bom soldado e ele ficou lá com o rei e quando chegou a noite, na hora que era para dormir, o rei falou, olha, agora vai lá para sua casa, fica lá com a sua esposa, aproveita e descansa. A Bíblia diz que Urias, ele não fez isso não. Urias, ele foi lá para a porta do palácio do rei e lá onde estavam os servos do rei dormindo, a Bíblia diz que Urias se deitou lá na porta do rei e Urias ficou ali e dormiu. E no outro dia foram contar para o rei. E o rei chamou Urias e falou, mas por que é que você não foi para a tua casa? E ele disse, não, a arca do meu Deus fica nas tendas. Os soldados do rei estão lá em tendas, lá no campo de batalha. Por que eu vou lá para minha casa descansar e ficar lá com a minha esposa? Não, não está certo isso. Então o rei falou, tá bom, fica aqui um pouco comigo e depois tu vai voltar para a guerra. Então Urias ficou mais uns dias ali com o rei. Sabe, meus queridos, tudo aquilo que Davi está fazendo com Urias é errado. Deus condena. Mas Davi, ele teve uma outra ideia, pior do que todas essas. Ele quis matar Urias e ele planejou. Então, Urias ficou lá com o rei e o rei, quando chegou na hora de Urias ir embora, Urias comeu com o rei, bebeu com o rei e o rei falou, agora você pode ir e eu vou mandar uma carta para Joabe. E ele fez uma carta e ele mandou para o chefe lá do seu exército, para Joabe. E essa carta ele deu na mão de Urias. E sabe o que dizia? Dizia assim, Joabe, coloque Urias bem na frente da batalha. Quando a batalha estiver bem perigosa, coloca ele lá e deixa ele sozinho, para que ele morra na batalha. Ai, que coisa terrível que o rei Davi estava fazendo. E isso está aqui na palavra de Deus. Aquele rei tão bondoso agora planejava matar Urias. E assim aconteceu. Urias voltou para a batalha levando aquela carta na mão. E ali estava a sentença de morte de Urias. E ele entrega para Joabe. E Joabe faz exatamente como o rei mandou. E assim, Urias morreu. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Davi recebe a notícia, Davi finge assim que está triste. E a mulher de Urias, Betseba, ela espera passar o luto e depois Davi traz ela para o palácio e casa-se com ela. E ela fica sendo uma das suas esposas. Que coisa terrível que o rei Davi está fazendo. Meus queridos, Deus, ele vê todas as coisas.
Ele sabe os nossos pensamentos e tudo que está dentro do nosso coração. Escutem o que diz a palavra de Deus no Salmo 139, 23. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus é o único que conhece dentro do nosso coração e conhece todos os nossos pensamentos. Deus estava vendo tudo aquilo que Davi estava fazendo e Deus não estava contente com Davi. Então Deus manda que o profeta Natã vai até Davi e fale para Davi tudo aquilo que Deus tem para dizer para ele. E o profeta Natã fala para Davi, repreende Davi, que aquilo que Davi fez está errado. E ele ainda diz assim, na palavra de Deus, está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, olha o que o profeta disse para ele. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor? Ou seja, ele disse, Davi, você desprezou a palavra de Deus. Por acaso você achou que Deus não estava vendo, Davi? Você desprezou a palavra do Senhor. Mas Deus tudo vê. E ele repreende Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele reconhece o seu pecado. Porque ele fala para o profeta, eu pequei contra o Senhor. Davi se arrepende, naquele momento ele entende, ele vê as coisas erradas que ele está fazendo. E ele vê a bondade de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida. E ele fala, eu pequei contra o meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu mereço morrer. Mas o profeta disse para ele, Deus perdoou o seu pecado e você não vai morrer. Que Deus bondoso, meus queridos, Deus, Ele perdoa o nosso pecado. Quando nos arrependemos verdadeiramente de todo o nosso coração, o nosso Deus, Ele perdoa o nosso pecado. Aquilo que Davi fez, a palavra de Deus diz que foi mal aos olhos do Senhor. Mas Betseba, ela teve o filho, né? O bebezinho nasceu. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele ficou doente. E Davi, durante esse tempo que o bebê estava doente, ele buscou o Senhor, ele orou, pediu para que Deus curasse aquele bebê. Mas Deus não curou o bebê. E a Bíblia diz que depois de 7 dias, o bebê, ele morreu. Então Davi, ele tinha ficado sem comer, sem se trocar. A Bíblia diz que ele passava a noite falando com Deus para que Deus curasse o bebê. E depois que o bebê faleceu, a Bíblia diz que Davi, ele foi, ele tomou banho, ele se trocou e ele foi na casa do Senhor e ele adorou ao Senhor. Davi, ele entendeu que aquilo que aconteceu com ele, o bebezinho morreu por causa do seu pecado. Deus não errou, Deus não tinha errado. Davi, sim, ele tinha errado. E aquilo era a consequência, era o resultado do pecado dele e de Betseba. E Davi adorou ao Senhor e Deus se agradou com a atitude de Davi. Então Deus, ele havia perdoado Davi. E Deus, para consolar o coração de Davi e de Betseba, Deus fez algo maravilhoso com esse casal. Deus deu a eles um bebê, um filho, um menino. E a palavra de Deus diz que Davi o chamou de Salomão. E a Bíblia diz que Deus, ele amou esse menino. Sabe, meus queridos, Deus, ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por causa do nosso pecado. O nosso pecado, ele nos separa, ele nos deixa longe de Deus. E sem derramamento de sangue, não há perdão para o nosso pecado. Era necessário que Jesus viesse ao mundo e morresse por mim e por você. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, o túmulo dele está vazio. Por causa disso, ele tem poder para perdoar os nossos pecados.
assim como ele perdoou Davi, quando Davi se arrependeu verdadeiramente. Se você reconhece que você é pecador e se você se arrepender verdadeiramente e confessar seu pecado ao Senhor, ele perdoa você, porque ele ama você. Jesus, ele é como uma ponte que vai nos ligar novamente a Deus. Quando nós confiamos em Jesus como nosso Salvador e entregamos a nossa vida em suas mãos, pedimos para que ele nos salve do nosso pecado. A Bíblia diz que ele faz a ponte, ele faz o caminho, ele é o caminho e ele nos leva até Deus. Jesus é o único que pode nos levar até Deus. Você já pediu perdão a Jesus pelos seus pecados? Se você entende que você é pecador, peça perdão. Peça para que ele te perdoe. Peça para ele te salvar dos seus pecados. Entregue seu coração nas suas mãos. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Entregue o seu coração. Peça para ele fazer morada dentro de você. E ele vai fazer isso, porque ele ama você. E se você já tem Jesus como Salvador, se você pecar, meu querido, confesse seu pecado. A Bíblia diz no Salmo 51, 2, e esse salmo foi Davi que escreveu. Davi, ele sofreu muito por causa do seu pecado. Olha o que ele diz no Salmo 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ou seja, Senhor, me lava, me deixa limpo, perdoa todos os meus pecados, me purifica. Só Jesus pode fazer isso. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, receba Ele como seu Salvador e confesse seus pecados. Lembra-se que Ele ama você. Você é precioso para Ele. Não demore para aceitar Jesus, meu querido. Não espere nem o vídeo terminar. Se ajoelhe agora mesmo. Confesse ao Senhor. Peça para Ele te perdoar e o receba como Salvador. Lembra-se, Ele te ama muito, muito, muito. Você é precioso para Ele. Fiquem com Jesus. Amém.